Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esses 4 pilares do bolsonarismo, essas 4 palavras-chave que nortearam aí o pensamento e as atitudes bolsonaristas nesses últimos, bem dizer, aí, 4, 5 anos, né? Contando com a campanha de 2018 também. Então a gente vai falar um pouco sobre cada um deles e a gente vai fazer isso em 2 partes, tá? As 4 palavras são Deus, pátria, família e liberdade. São as palavras que nortearam aí a retórica bolsonarista nesses últimos 5 anos e a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas, 2 no vídeo de hoje, tá? Vamos falar então sobre essas palavras Deus e pátria. E no vídeo seguinte, no próximo vídeo do canal, a gente vai falar sobre família e liberdade, tá? Então são esses 4 pilares aí que nortearam toda essa, né, toda essa lambança que o bolsonarismo fez no Brasil. E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre cada um desses núcleos aí de pensamento ou de antipensamento, né, do bolsonarismo, tá? Então vamos começar falando sobre essa questão de Deus, que é um dos pilares, né? E inclusive o slogan de campanha do Bolsonaro, né? Deus acima de tudo, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Ou o contrário, enfim, né? Que dá no mesmo, no fundo dá no mesmo, porque não diz nada, porque não está conectado com nenhum tipo de projeto, né? E aí uma das frases que foi dita durante a campanha de 2018 do Bolsonaro, né? Ele foi inclusive para um carro de som, pegou o microfone e disse, não, porque o Estado não é laico, mas é cristão. É Estado cristão, sim. E aí começou a falar que, né, as minorias iam ter que se curvar à maioria, porque o Brasil tem mais de 80% de cristãos, contando os católicos e os protestantes, né, os evangélicos, nas suas mais variadas matizes ali. E aí essa retórica do Bolsonaro visava, né, evidentemente, que puxar voto dessa galera, desses mais de 80%. Então o Estado não é laico, mas o Estado é cristão, né, é o que ele dizia. E ao mesmo tempo outros apoiadores, inclusive Silas Malafaia e essas figuras, né, bizarras aí do meio evangélico brasileiro, também bradavam isso aos 4 ventos. Eu vi uma vez um vídeo, se não me engano, foi do Malafaia, dizendo que o Estado é laico, mas não é ateu. É o que ele dizia, né? E a gente vai tentar ponderar aqui que, na verdade, o Estado é ateu, sim. O Estado tem que ser ateu, né? Para que as diversidades possam conviver e para que haja outros elementos importantes, políticos, inclusive, em jogo, tá? Então, para a gente começar, né, evidentemente, a falar dessa parte de Deus, né, desse signo bolsonarista, a gente pega esse livro aqui do James Hout, que é o Perseguições Religiosas. Inclusive, teve recentemente uma dessas comentaristas, né, estúpidas aí da Jovem Pan, dizendo que a gente tinha que voltar para a Idade Média, né, por conta dos valores cristãos. Enfim, é isso que a gente está vivendo aí, essa doideira, né? E enfim, né, essa estupidez, na verdade, conectada com esse fanatismo, porque o bolsonarismo tem esse traço, né, tem um traço fortemente fanático, né? Não é à toa que os apoiadores do Bolsonaro tratam ele como mito, né? O mito é o que existia, né, nas sociedades antigas antes de aparecer a filosofia e a política, né? É importante ponderar isso. A literatura também, as artes e todo esse aparato mais amplo de produção das sociedades, né? Então, assim, mas a gente não vai nem lá atrás, vamos, né, diretamente para a Idade Média, né? Porque esse livro aqui conta uma série de crimes cometidos, né? Crimes não é nem a palavra, né? Uma série de aberrações, né? Porque, na verdade, essas coisas eram instituídas como lei. É até interessante eu ter usado essa palavra crime, né, sem querer aqui, porque, no fundo, esse livro mostra que a barbárie era instituída, né, na Idade Média graças ao poder religioso, né? Porque a religião ela tem uma série de elementos ali, o dogmatismo, o fanatismo, né, essa coisa da fé, né, que o importante é ter fé. E aí, se você tem fé, em qualquer coisa vale, né?
E esse princípio da fé é perigoso por isso, né? Ele tem o seu valor, evidentemente, e inclusive na vida particular de cada um tem o seu valor, mas quando ele começa a virar uma função do Estado, uma função do governo, isso começa a ficar perigoso, porque aí tudo se justifica a partir da fé. E justificados na fé, os medievais cristãos, né, torturavam pessoas, matavam pessoas das formas mais bárbaras possíveis, queimavam na fogueira, enfim, né, era uma coisa realmente bizarra, e esse livro conta isso de maneira muito, muito interessante. Tá? Inclusive, um dos casos mais interessantes desse período, no finalzinho ali já, né, e aí já estamos falando ali perto da virada para o Renascimento, enfim, a gente tem o caso do Galileu, né, e do Giordano Bruno, dois cientistas, né, dois pensadores do final da Idade Média, que tinham, descobertas ali, ideias radicalmente diferentes da religião, ligados, por exemplo, ao lugar da Terra no cosmo, né, o heliocentrismo e tal. E esses pensadores ousaram, né, divulgar essas ideias. Isso está tudo, né, muito bem detalhado aqui nesse livrinho muito legal do Marcelo Gleiser, meu xará, que é físico, né, e trabalha com divulgação científica também. A Dança do Universo, nessa capa aqui belíssima, com Van Gogh, né? E o caso do Galileu é clássico, né, para demonstrar como que funcionava na Idade Média, né? O Galileu descobriu, né, uma série de coisas ali e ousou explanar isso, né? Quer dizer, não é Deus o centro do universo, né? O Sol está numa posição, a Terra gira em torno do Sol, etc. e tal, essas coisas que hoje para a gente, né, são óbvias. Na época ele foi chamado no canto e disse: ou você nega ou você vai para a fogueira, ou você vai morrer, né? E ele passou os últimos 8 anos da vida dele preso em prisão domiciliar, né, por ter ousado pensar, por ter ousado descobrir, né, enfim, coisas que contribuem para a nossa vida até hoje, né? Hoje a gente tem, por exemplo, satélites, estamos podendo aqui dialogar através do celular graças ao Galileu e a outros cientistas, e enfim, e a religião, se dependesse da religião, essas coisas não caminhariam, né? Então o Marcelo Gleiser mostra bem isso aqui nesse livro, tá? Existem outros livros críticos a esse respeito também, tá? Um outro livro crítico também, e aí já é um livro mais próximo da gente aqui, do século XIX, é o Anticristo, do Nietzsche. Também é uma dica boa aqui, né, para pensar nos excessos da religião cristã, tá? Estão muito bem conectados aqui, muito bem articulados pelo Nietzsche nesse trabalho dele. Foi o primeiro livro do Nietzsche que eu li. Eu li esse livro aqui, eu era adolescente ainda. E é um livro muito interessante, tá? E as sociedades ocidentais, europeias especialmente, elas chegam no final da Idade Média e o objetivo vai sendo aos pouquinhos substituir aquele poder da religião, aquele poder da igreja, por poderes civis e ao mesmo tempo monárquicos também, né? Então você tem ali a instituição de monarquias e ao mesmo tempo a disputa de poder, né? Aos pouquinhos as coisas vão caminhando para um poder mais civil, mais baseado em parlamentos, isso vai ali século XVIII, século XIX, né? E isso vai se constituindo dessa forma. Obviamente que eu não estou aqui, né, não vou detalhar, porque isso aqui dá uma aula inteira, dá um curso inteiro, né? Mas é só para poder desenhar esses aspectos básicos da questão para chegar no que a gente quer, que é a crítica dos signos bolsonaristas, né? E, evidentemente, que conforme esse poder vai saindo das mãos da igreja e vai caminhando para a mão dos civis, né? E dos nobres, mas especialmente dos civis, porque os nobres continuam, né, durante um tempo ainda, mas as cabeças começam a rolar no século XIX, no final do século, né, do século XVIII, na verdade, né, na Revolução Francesa, enfim. Isso vai desembocando no século XIX até chegar no século XX. Até hoje a gente tem alguns lugares aí que ainda tem, né, monarquias, meio que na África, por exemplo, às vezes tem uns lugares ali que tem gente no poder há 20, 30 anos, no Oriente Médio também. Agora, os países europeus, né, e, enfim, de maneira até na América, já superaram isso, e essas figuras de rei e rainha só existem mesmo de forma figurativa, né?
e o que se institui de fato é um poder laico. Essa é a questão. E um dos livros principais para entender isso é o livro do Contrato Social, do Jean-Jacques Rousseau. Tá? Ele vai desenhar uma série de questões importantes ligadas a isso e que mostram, inclusive, o quanto que a gente tem que entender esse processo para poder perceber o quanto que esse processo de representação ele é importante, especialmente no que diz respeito ao fato dele substituir o poder vertical da igreja baseado na fé, né, no dogma, né, ou seja, de uma realidade revelada que seria revelada só para os escolhidos, né, e quem não é escolhido tem que ficar subdito a essas pessoas. Né? Então é importante que isso fique longe do poder, né, longe. E esse trabalho do Rousseau é muito importante nesse sentido. Tá? Então, e aí, né, parte fundamental disso é a manutenção do trabalho crítico em cima dessas conquistas. Né? Isso não apaga, obviamente, a necessidade de diálogo com a religião. Né? O Carl Sagan, por exemplo, tem um capítulo aqui nesse livro, Bilhões e Bilhões, no qual ele fala da necessidade da ciência, por exemplo, dialogar com a religião. E da mesma maneira a política também tem que dialogar com a religião. Né? A questão é que historicamente a gente já percebe historicamente, né, a partir de análise comparada, evidentemente, que quando a religião toma o poder, a tendência é que o discurso fique radicalmente monolítico. Né? Ou seja, a religião cristã que está aqui toma conta, né? E o restante não pode ter nenhum tipo de voz. Quem manda é esse Deus aqui, só existe esse Deus, monoteísmo, etc. Existem sociedades politeístas, a Grécia, por exemplo, foi um exemplo. Né? Agora, mesmo aí, né, você tem movimentações em que os civis começam a tomar mais o poder. Por quê? Porque quando os civis tomam o poder, quando as pessoas, né, de maneira geral, tomam o poder, você abre espaço, inclusive, para os ateus. Né? E aí, quando você tem a religião no poder, fica mais difícil, porque a coisa fica muito vertical, muito monolítica, né? Muito instituída e baseada em dogmas, baseada, enfim, né, em fé. Né? Mas o Carl Sagan chama atenção para a necessidade de diálogo aqui, tá? Nesse livro. E a gente tem também várias outras obras que trabalham essa perspectiva crítica. Né? Esse romance do Saramago, Caim, no qual ele constrói a visão do Caim, o Caim criticando Deus, né? Criticando a figura divina. E isso é muito interessante como uma espécie de anti-bolsonarismo. Né? Esse romance do Saramago ele é radicalmente anti-bolsonarista, né? Porque ele ensina a ter essa perspectiva, né, ateia mesmo, né, em relação à vida. E eu ainda cito mais 2 livros aqui, né, que é esse livro aqui, O Ateísmo e Liberdade, do André Dispoli Cancian, também é um livro que eu li há bastante tempo já, um livro interessante, é um escritor brasileiro. Tá? E esse livro aqui, muito interessante, do Martin Gardner, chamado O Umbigo de Adão, que é um livro, inclusive, que ele faz críticas à ciência, mas ele fala de religião aqui também, faz várias críticas aqui a campos de conhecimento, de barbaridades aí da ciência e tudo mais. Quer dizer, isso mostra, inclusive, o quanto que o pensamento laico ele é autocrítico, né? Ao contrário da religião, que é muito baseada em regras fixas, né? E praticamente ali, né, imutáveis. Né? Você só muda quando a pressão vem de fora. Né? E aí, para finalizar essa reflexão sobre a religião, né, vale atacar essa questão, né, do Estado não ser... O Estado é laico, mas não é ateu. Na verdade, o Estado é ateu, sim. Né? E existe uma certa crítica, né? Tem gente que diz, né, o Milor tinha uma frase que o ateu é aquele que crê na crença do descrer. Né? Ele está brincando, né, querendo, né, de qualquer forma taxar alguma lógica de crença no ateu. E existe um pouco isso, né? O ateu ele é tão, né, perfeccionista que ele decidiu acreditar no nada e tal. Eu acho essas coisas uma grande bobagem, né? Tudo isso é uma grande bobagem, porque basta você analisar a palavra. Né? Esse A é um prefixo de negação e o teísmo, né, significa justamente a crença num Deus. Né? Então, quando você é ateu, não é que você não acredite em nada, você não acredita nas religiões, nas figuras divinas, né? Enfim, nessas crenças específicas.
mas você acredita em outras coisas, você acredita no ser humano, acredita no diálogo, acredita na política, acredita na filosofia, na ciência, na arte, enfim, né? E uma série de outras coisas que você queira. Agora, o ateu não acredita na religião, não acredita em Deus, né? E o Estado, para funcionar bem, ele precisa não acreditar em Deus, né? Ele precisa ter uma perspectiva laica para que ele possa estar aberto à participação de todo mundo, na verdade, né? A não ser daqueles que cometem crimes, evidentemente, e é o caso de muitos religiosos, né? Então, esse foi um dos atrasos do governo Bolsonaro, trazidos pela perspectiva conservadora dele, né? É uma perspectiva atrasada, retrógrada, que faz a política caminhar para trás, faz o Estado caminhar para trás, né? Porque a gente na história vai evoluindo, né? Existe uma progressão que é feita aos trancos e barrancos, né? Oscilando, vai e volta, mas a gente tende a ir caminhando e acrescentando coisas melhores aos poucos, né? Esse tempo bolsonarista que a gente viveu e continua, de certa forma, vivendo, ele é um tempo de atraso, porque ele é uma espécie de medievalismo ali, né? Obviamente que mesclado com outras coisas, mas ele tem esse traço de atraso, né? Então é preciso que a gente se livre disso, né? Tem que limpar a política dessa gente, inclusive de pastor, excesso de pastor ali dentro, gente, né? O governo do Bolsonaro todo foi isso, né? As pessoas parando para rezar no meio da... Quer dizer, isso é uma coisa bizarra, um negócio que, né, a gente tem que eliminar isso, né? Você não pode... Isso tem que ser restrito à lógica privada, tem que ser restrito às igrejas ou aos lugares em que as pessoas decidem fazer isso sem perturbar os outros, mas o Estado tem que ficar longe disso, tem que haver uma outra lógica ali em jogo, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vamos falar da pátria, né? A pátria também tem o problema do conservadorismo do Bolsonaro, né? Por quê? O patriotismo do Bolsonaro, eu já chamei de patriotismo do Paraguai aqui, né? Por que ele é do Paraguai? Porque ele ao mesmo tempo ele é conservador, ou seja, ele parte de uma ideia de pátria que é radicalmente afunilada para dentro, né? E não é à toa que ele se transformou num pária, né? Inclusive autorreferido, né? Aquele Weintraub, o próprio Ernesto Araújo, lá das Relações Exteriores, disse, não, a gente, se é para ser pária, vamos ser pária, então... Quer dizer, por quê? Porque eles têm uma ideia de pátria que é uma ideia radicalmente atrasada, né? Na medida em que eles entendem tudo de maneira conservadora, né? E isso afastou o Brasil de vários né, mecanismos bilaterais e multilaterais aí do mundo, né? O Brasil começou a ser visto como um país, enfim, né, arredio ali ao diálogo, enfim, né, em várias instâncias internacionais. Ao mesmo tempo, esse patriotismo é do Paraguai também porque ele não tem nenhum tipo de projeto público, né? Porque o Brasil é um país, ou seja, ele não é o rabo do Bolsonaro, né? Nem da família dele, o Brasil é um país, portanto ele pede que a pessoa que está ali governando tenha uma perspectiva pública para poder lidar com as questões coletivas, né? E o Bolsonaro não tem nenhum projeto público, nenhum. A retórica dele é sempre, desde a campanha passada, eu não entendo nada de economia, o que eu entendo aqui é o seguinte, eu tenho que deixar na mão do mercado, né, o Estado tem que sair de cena. Quer dizer, se ele não tem, se a ideia dele do Estado é uma ideia de que é uma coisa que não tem que funcionar, ele vai chegar e vai fazer cagada. E esse é o pensamento da direita brasileira, né? É o pensamento da direita brasileira. Não é à toa que todos os governos de direita que governam o Brasil entregam para o seguinte com perdas em todos os índices econômicos, em todos os índices sociais, né? Então cai o emprego, cai a renda, cai o custo, aumenta o custo de vida, sobe o dólar, sobe a inflação, sobe, entendeu? Todos os governos de direita, é só pesquisar aí, entendeu? O Fernando Henrique entregou para o Lula pior, né? O Temer pegou o Brasil lá e piorou o Brasil, entregou ruim para o Bolsonaro, Bolsonaro entrega pior ainda agora para o Lula, quer dizer, é a direita brasileira, né? Que tem esse pensamento neoliberal, né? E aí, então, assim, a característica específica do neoliberalismo que gera o problema no patriotismo do Bolsonaro é justamente a ausência de projeto público, a ausência completa de projeto público.
E aí você tem o quê? Você tem um patriotismo do Paraguai, quer dizer, uma ideia de pátria completamente pobre, né? Que no nível externo afastou o Brasil dos outros países, das instâncias bilaterais e multilaterais, e no nível interno, né, travou qualquer tipo de desenvolvimento econômico, industrial, enfim, né, e social, né, que poderia ser as contribuições do Estado, né, se ele tivesse realmente um projeto, coisa que agora tem com o Lula e com outras figuras que estão ali, né. Então, vale dizer o seguinte, né, essa ideia do Bolsonaro, a gente pode, né, ter algumas dicas literárias aqui para a gente poder fazer o contraponto a isso, né, para poder repensar essa ideia e tentar, né, trilhar novos caminhos, né. Cito de novo aqui O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, que é um livro muito importante nesse sentido, tá? Já falei dele no vídeo passado, falei em vários vídeos aqui, né? Porque inclusive a gente falou sobre o Brasil no vídeo passado. Eu não estou fazendo essa análise específica nesse vídeo porque eu fiz isso no vídeo passado. Eu estou atacando aqui nesse vídeo mais a ideia de pátria do Bolsonaro e dos bolsonaristas, tá? E ao mesmo tempo a gente tem que pegar obras que reflitam duas coisas que eu acho importantes. A globalização, né, evidentemente, ao mesmo tempo o desenvolvimento nacional do Brasil, quer dizer, são três coisas, né? A globalização, o desenvolvimento nacional do Brasil e as perspectivas para sair dessa crise que a gente está vivendo, né? Que é uma crise de terra arrasada. Foi isso que o Bolsonaro deixou para o Lula, né? Então, eu já falei aqui várias vezes do livro do Ciro, cito de novo aqui, o livro do Ciro é muito bacana, não vou nem mostrar aqui, eu já mostrei várias vezes, mas ele trabalha ali de maneira filosófica uma série de elementos importantes para pensar essa questão do desenvolvimento local do Brasil, né? Ou seja, de como que o país Brasil, né, a pátria Brasil, a nação Brasil, eu prefiro até essa palavra nacionalismo do que patriotismo, porque o patriotismo realmente tem essa coisa muito, tem essa pecha aí mais atrasada. Então o livro do Ciro trabalha essas questões aí, isso de um desenvolvimento nacional, tá? E a gente ao mesmo tempo não pode perder de vista, evidentemente, a globalização, que é esse processo de mundialização da cultura, no qual todos os estados e os locais vão trocando, né, simbolicamente, economicamente, culturalmente, artisticamente, filosoficamente, etc, 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 né? Várias obras desenvolvem esse tema, né? Esse livro aqui, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, do Stuart Hall, é um livro muito bacana sobre isso. Vai falar sobre essa ideia, né, da nação estendida a essa lógica de diversidade, né? Não dá mais para pensar o mundo como um lugar isolado, né? Quer dizer, o seu país como um lugar isolado do resto do mundo, né? Só um patriotismo tosco, que é esse patriotismo do Bolsonaro, que pensa dessa maneira, né? Ao mesmo tempo, também a ingenuidade é tão ingênuo quanto você pensar como os neoliberais brasileiros, que acham que tudo tem que abrir para os mercados. O livro do Ciro pondera muito bem isso, né? Não, vamos liberar porque os mercados, né, resolvem as coisas sozinhos, né? E aí você vai ver, existe protecionismo em outros países, existem regras, né, a serem seguidas no mercado internacional. Ao mesmo tempo existem questões ali enfim, que afetam diretamente esses meios, né? Questão de escala, por exemplo, questão de, né, subsídios, né? Enfim, porque o Estado existe em todos os lugares, né? Existe na Europa, na América, enfim, né? E ele funciona muito bem em outros lugares. E aqui os neoliberais brasileiros ficam querendo que o Estado funcione mal, né, em concorrência com o mundo no qual ele funciona bem, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, enfim, né? E aí a gente acaba sempre se ferrando por culpa dos neoliberais brasileiros, né? Que querem ser, né, mais reais do que o rei, né? Outros livros interessantes sobre a globalização. Por uma Outra Globalização, do Milton Santos, tá? Livro muito interessante, muito importante, com uma série de ideias brasileiras sobre a globalização, né? Esse livro aqui do Renato Ortiz, Mundialização e Cultura, também é um livro interessante.
Eu não li esse livro inteiro, mas tem uns trechos bem legais aqui que eu li, muito interessantes sobre essa questão da mundialização, né, da cultura. Livro bacana também. O Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman, também é um livro importante que trabalha essas questões também, inclusive a crise da ideia de nação como algo destacado do restante, né? E a importância de trabalhar esses termos e essa questão mesmo a partir de uma perspectiva mais global, né? Mais múltipla, mais diversa, né? Então, livro do Zygmunt Bauman, Modernidade Líquida. Esse livro aqui, E se Obama fosse africano? O próprio título, né, do livro já é um título bastante globalizado, né, globalizante, né, o livro, esse título do Miyakoto. E ele trabalha aqui a questão dos idiomas plurais, né, da pluralidade das culturas, em vários textos aqui, porque o Miyakoto é um escritor com essa cabeça, né, essa cabeça cosmopolita, né, enfim, sem perder de vista a importância de pensar o país dele, que é Moçambique, dentro desse contexto internacional. Então vale muito a pena o livro do Miyakoto, tá? E tem o livro do Agamben, esse livro Meio Sem Fim, tá? Notas sobre a política, no qual ele vai falar, tem vários artigos interessantes aqui, um deles ele fala sobre o conceito de povo, né? E fala da questão, né, de que no limite todos os povos são ciganos, né? E é isso mesmo, só que a gente ao mesmo tempo tem que fazer aquele corte ali para que a gente pense no local, né? Senão a gente fica flutuando aí, né, no jogo internacional, enquanto tem um monte de gente aí, né, muito mais, enfim, ligada, né, nessas questões importantes que são os subsídios, que são, né, as regras do mercado internacional, ao mesmo tempo ali as escalas e etc. Mas esse livro do Agamben é muito bacana, tá? E trabalha várias questões nesse nível, tá? E aí, para finalizar, pessoal, eu acho que é importante a gente pensar, né, nesses dois temas de Deus e pátria, especialmente a pátria aqui nesse momento, como que a gente vai aos pouquinhos superando esse momento de terra arrasada do governo Bolsonaro, né? E pensando nessa ideia de terra arrasada, deixo aqui 3 romances no final, como dicas aqui para a gente, enfim, fazer uma reflexão comparada e ver como é que a gente vai fazer para poder reconstruir o Brasil depois desse desastre bolsonarista, né? Ao mesmo tempo que a gente vai tendo que fazer a dialética, né, daquilo que resta de bolsonarismo no Brasil ainda, né? Então os 3 romances são o Terra Sonâmbula, né, do Miyakoto. De certa forma, o bolsonarismo é uma terra sonâmbula, né? Eles estão meio que dormindo aí em pé, né, na história do mundo, na história do Brasil, e a gente tem que começar a empurrar para poder ver se eles andam, né, e começam a caminhar para uma percepção mais ampla de país e de mundo, né? Menos conservadora, né? No âmbito político, pelo menos, né? Porque não se trata aqui de, enfim, né, de perturbar ninguém na sua vida privada, né? Você quer vestir a sua mulher de freira em casa, fica à vontade. Agora, você não pode transformar isso numa regra, numa lei estatal, porque o Estado não serve para isso, é para outra coisa, né? Mas é isso aí, terra sonâmbula, tá? Um artista do mundo flutuante, do Kazuo Ishiguro, ganhador do Nobel, tá? Romance também muito interessante, que trabalha essa questão do pós-guerra do Japão, que também estava numa terra arrasada, né? E a gente está num mundo flutuante agora no Brasil. É sempre flutuante, né? Mas agora ele está mais flutuante do que o normal, né? Porque a gente está vendo ele flutuar para uma outra lógica, né? Escapando do bolsonarismo aos pouquinhos e retomando ali uma série de atitudes, né, e de práticas importantes aí para poder melhorar, né? Então, um artista do mundo flutuante. E aí finalizamos o vídeo com o romance do Saramago, Ensaio sobre a Lucidez, tá? Também já falei que a gente está aqui vivendo um grande ensaio sobre a lucidez, porque é isso, né? É como se a gente tivesse um vácuo, né, de 4 anos aí de terra arrasada, desastre econômico, desastre em todos os níveis, cultural também, né? E que agora está aos pouquinhos sendo reconstruído pelo Lula. Beleza, pessoal? Então são essas dicas de hoje. E no próximo vídeo do canal a gente vai falar sobre os outros 2 elementos da retórica bolsonarista, que são a família e a liberdade, tá?
Então hoje falamos sobre Deus e a pátria e no próximo vídeo completamos com família e liberdade para finalizar essa reflexão sobre esses pilares bolsonaristas que a gente está tentando se livrar deles. Beleza, pessoal? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!